Vamos agora para o momento da palavra. Esse mês nós estamos meditando sobre o assunto Trindade. Não é um assunto fácil de compreensão, mas eu creio que o Senhor tem sido gracioso aqui conosco. Então, se você não assistiu às ministrações anteriores, então eu quero te convidar a você acessar os vídeos anteriores, as ministrações anteriores, para que você tenha uma compreensão completa daquilo que o Senhor está ministrando a nós. Então, tivemos primeiro falando sobre o Pai, depois falando sobre o Filho, e hoje eu quero compartilhar com vocês sobre o papel do Espírito Santo na Trindade. E não somente isso, mas trazendo também uma reflexão sobre a influência do Espírito Santo nas nossas vidas e nas nossas comunidades. Então, hoje, eu creio que é um tempo de reflexão. Estamos todos em casa hoje, vivendo a comunhão com os nossos irmãos, e é necessário a gente refletir sobre essa profunda e essa rica realidade que é o Espírito Santo. O Espírito Santo, dentro da Trindade, ele vai nos ajudar a compreender quem é o Pai. Ele vai nos ajudar a ter a revelação do Filho e a desfrutar desse Deus trino. Então, eu não vou abordar muito sobre a Trindade no todo, porque já foi abordado aqui, mas é interessante compreender e reafirmar que a Trindade é a base da nossa fé. Então, através dela, nós conhecemos e desfrutamos de um Deus que é trino, que está em uma triunidade perfeita. Tem uma frase que eu gosto muito, que é do Bill Johnson, que diz que o Espírito Santo é o portador da presença de Deus, e sem ele não podemos experimentar a gloriosa realidade do céu na terra. O Espírito Santo, ele não é apenas o terceiro membro da Trindade, mas ele é a presença ativa de Deus em nossas vidas e por meio de nós. Então nós compreendemos, ou nós podemos explorar como o Espírito Santo opera no nosso cotidiano. De que maneira, qual é a função dele na nossa vida? E qual é a função vital nessa relação de transformação das nossas vidas e também da vida da nossa comunidade. Então, o convite hoje é para que você venha examinar comigo, é para que você venha ler comigo a Escritura e, de alguma forma, deixar ou permitir com que o Espírito Santo, mais uma vez, ele venha cumprir a função dele, que é nos trazer clareza, que é iluminar a nossa mente acerca de quem Deus é. A primeira coisa que nós podemos entender ou compreender é que existe um papel do Espírito Santo na Trindade. Então, na doutrina da Trindade, reconhecemos a unidade de Deus em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo, e que cada um desempenha um papel distinto, mas todos são uma só essência e caráter. Então é bom que isso fica bem claro, assim como já foi explicado para todos os nossos irmãos que ministraram antes, para que não tenha nenhum tipo de confusão. E até porque, você pode até estudar depois, muitas heresias nasceram pela falta da compreensão da Trindade. Então, o Espírito Santo, a qual eu vou focar hoje aqui na palavra, ele é frequentemente chamado de Consolador, Ajudador, Guia, como está lá em João, capítulo 14, versículo 26, que diz: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. Então, o Espírito Santo, nós ouvimos falar por diversas formas na nossa vida, no cotidiano, nós ouvimos falar sobre o papel que o Espírito Santo exerce. Então, o Espírito Santo, ele vai exercer o papel dele através de funções. Então, eu quero também falar com vocês sobre algumas funções, de que maneira o Espírito Santo ele trabalha.
Então, por exemplo, nós falamos, por exemplo, quando vamos consolar alguém, quando alguém perde um ente querido, quando alguém está de luto e ali faltam palavras, a gente não sabe de que maneira comunicar. E nós que cremos em Deus, que cremos no papel daquilo que Deus ele pode fazer na vida da outra pessoa, nós sempre falamos que o Espírito Santo venha consolar você. Então nós lembramos ali nesse momento difícil das doces consolações do Espírito Santo. Então a primeira função que eu quero falar com vocês hoje é a função do consolador e do ajudador. Então o Espírito Santo, nessa função de consolador e ajudador, ele nos conforta nos momentos de mais tristeza da nossa vida. E ele vai nos ajudar também nos tempos de fraqueza. Romanos 8, do 26 ao 27, nos ensina que quando nós não sabemos como orar, o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Meus irmãos, nós bem sabemos que existem momentos nas nossas vidas que nós não sabemos nem como falar com Deus. Nós não sabemos nem mesmo a colocar o que a gente está sentindo a Deus. Então nós pedimos e nós clamamos a presença desse Espírito, que é aquele que sonda, que conhece, que esquadrinha o coração, que ele tem o poder de entrar no mais íntimo do nosso ser e trazer à realidade aquilo que nós não conseguimos falar. Então, Romanos, a carta que Paulo está dizendo que quando nós não sabemos como orar, como falar com Deus, o Espírito Santo tem esse papel de ajudador na nossa vida. Ao mesmo tempo que ele está consolando, ele está nos ajudando a falar com Deus. E a Bíblia diz que ele faz isso com gemidos inexprimíveis. Um outro papel, uma outra função do Espírito Santo é ser um guia e ser um conselheiro em nossas vidas. Ele vai nos guiar em toda a verdade, como está lá em João 16:13, o Espírito Santo de Deus, aquele mesmo a qual quando Jesus estava ascendendo aos céus, Jesus ele disse: eu não vos deixarei órfãos, enviarei a vocês o meu Espírito. E esse Espírito, Jesus ele nos ensina que vai nos guiar em toda a verdade. Então, para a gente trazer isso de uma forma mais simples, o Espírito Santo, ele é alguém que vai segurar as nossas mãos e vai nos ajudar e vai nos auxiliar em toda a nossa jornada. Ele vai nos oferecer direção, discernimento, principalmente, irmãos, nas nossas decisões diárias. Você sabia que nós temos muitas escolhas a fazer durante um dia inteiro? Você já parou para poder imaginar que desde quando você acorda até quando você vai deitar, você tem decisões a tomar, você tem escolhas a fazer? Agora eu tenho uma pergunta: quantas dessas escolhas, quantas dessas decisões você tem perguntado a Deus o que tem que fazer? Então, nós não somos mais como o velho homem que andava no mundo desgarrado, vivendo segundo o seu próprio caminho, fazendo as suas próprias escolhas. Agora, as nossas escolhas, as nossas decisões têm um filtro, e esse filtro se chama Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é o nosso conselheiro. Às vezes nós pedimos conselho a tantas pessoas, mas nós esquecemos de pedir conselho ao Espírito Santo. Não que seja proibido a gente pedir conselho aos nossos irmãos, até porque a Bíblia diz que existe sabedoria na multidão de conselhos. Mas é muito mais do que isso. É você estar conectado com o Espírito e falar com Ele, perguntar para Ele qual decisão você precisa tomar na sua vida. E, meus irmãos, existem alguns tipos de decisões, escolhas, que não vão mudar em nada na nossa vida. Por exemplo, quando eu vou tomar um café, eu sempre gosto de tomar um café no copo.
e a água eu gosto de tomar em xícara. Eu sei que está ao contrário a minha escolha, mas é algo que eu gosto e eu tenho a opção de poder escolher ali o que eu vou fazer. Mas essa decisão não vai mudar em nada se eu tomar uma água no copo ou se eu tomar uma água em uma xícara. Mas, por exemplo, quando eu vou fechar um tipo de contrato, quando eu vou fazer uma dívida, até mesmo para aqueles que não casaram ainda, a pessoa com que vai casar, ou o lugar aonde vai morar, isso são decisões que podem afetar não somente a sua própria vida, mas talvez a vida de milhares de pessoas. Porque uma decisão correta pode transformar uma vida. Uma decisão errada pode ser uma pedra de tropeço a alguma pessoa. E não somente a uma pessoa, mas talvez a uma família. Quantas famílias são destruídas por decisões erradas? Por decisões erradas, porque por algum momento deixou de ouvir o Espírito para ceder às paixões da carne. Então, o Espírito Santo, ele é o nosso consolador, ele é o nosso ajudador, e ele está conosco o tempo todo. Foi dessa forma que Mateus, capítulo 28, no versículo 20, Jesus ele disse que estaria conosco todos os dias. E a maneira com que Jesus está conosco todos os dias é através do seu Espírito. Então, o Espírito Santo é aquele que está conosco, não somente no culto de domingo à noite, não só no culto de domingo de manhã, não só no nosso culto caseiro de quarta-feira, mas o Espírito Santo está conosco de segunda a segunda, 24 horas por dia. A presença do Senhor, a presença do Deus Trino se manifesta a nós através do Espírito Santo. Assim como o Espírito Santo, ele nos ajuda na convicção de pecados. Então, o Espírito Santo, ele tem essa função. E qual é a função dele em relação ao pecado? É convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça, como está lá em João 16:8. E através disso também ele nos confronta. Ele nos confronta em nossas falhas, não para nos condenar, mas para nos levar ao arrependimento, que isso vai causar uma transformação de vida. Então o Espírito Santo ele tem esse papel de, no momento em que você, por exemplo, pecou. Pecado é você errar o alvo. Então você errou o alvo e você pecou. É nesse momento, é o papel também do Espírito, não somente de trazer a consciência para te prevenir de tudo isso, mas também para, no momento, trazer uma inquietação, uma incomodação dentro de você, para que você não venha mais viver aquilo ali, para trazer uma tristeza, segundo ele, para que você não venha mais a cometer isso, mas para que você venha se arrepender. Arrependimento é mudança de caminho, você está indo por um caminho e aquele caminho te leva ao pecado. O Espírito Santo, ele te confronta para que você venha mudar a rota, para que você não venha mais andar pelo caminho de pecado, mas para que você agora venha andar pelo caminho da santificação. E nós poderíamos falar bastante sobre isso, mas eu quero te dizer que a função do Espírito é trazer essa inquietação para que você não venha mais viver a mesma vida, mas para que agora você venha viver uma vida segundo o que o Senhor está direcionando você. Então, dê liberdade ao Espírito Santo. Se nesse momento agora, se você está assistindo aqui conosco, se você está participando conosco e você está vivendo uma vida de pecado, talvez escondido de muitos, mas nós precisamos compreender, nós não podemos esconder nada aos olhos do Senhor. Então seja vulnerável, seja despido de qualquer tipo de muro ou de qualquer tipo de coisa que venha atrapalhar você da ação do Espírito Santo. E uma das funções do próprio Espírito é te convencer do pecado,
Assim como eu disse que ele te tira do caminho do pecado e agora ele te leva para o caminho da santificação. Por quê? A quarta função do Espírito Santo aqui é ser santificador. Então, através do Espírito de Deus, é a única maneira de sermos santificados. Jesus ele disse: "Sede santos, porque eu sou santo". E o Espírito Santo ele vai utilizar de todo tipo de experiência da nossa vida para nos moldar à imagem do Cristo, a voltarmos novamente a termos a imagem dele. E isso só é possível mediante a ação do Espírito Santo, que vai nos ajudar a desenvolver algo que todos nós precisamos, irmãos. É um assunto ou é algo que nós precisamos colocar nas nossas mesas para a gente refletir, não somente isso, mas a gente aderir, que é o fruto do Espírito, que está lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22 ao versículo 23. E eu quero ler com vocês o que está aqui no livro de Gálatas. A Bíblia diz que esse fruto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito, e não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja um dos outros. Então, o Espírito ele vai nos ensinar esse papel, que através da santificação eu possa possuir o fruto do Espírito Santo. Eu falei com vocês sobre as funções do Espírito Santo. E é importante lembrar que essas funções, elas vão trabalhar diretamente com a nossa vida pessoal. Nós sabemos que não é sobre o individualismo, mas eu quero agora falar que o Senhor também nos trata de forma individual. Então, a presença do próprio Espírito em nossas vidas, ela vai refletir de que maneira o nosso caráter ele vai se adequar a esse relacionamento com a presença de Deus. Então, ele nos capacita a viver de uma forma que venhamos a glorificar a Deus. E isso vai influenciar as nossas vidas, a nossa jornada, a nossa caminhada, as nossas decisões, assim como eu disse aqui, as nossas atitudes, mas isso só pode acontecer quando nós buscamos a direção do Espírito Santo e nos tornamos mais sensíveis à sua voz. Talvez é tempo da gente pedir para que Deus venha limpar os nossos ouvidos, para a gente ter mais discernimento à voz de Deus. Meus irmãos, o tempo todo estamos sendo cercados por vozes. Vozes estão falando o tempo todo. Existe a voz do mundo, que está falando o tempo todo, através da mídia, através de redes sociais, através de tantas coisas, aonde a voz do mundo está sendo comunicada, está sendo falada o tempo todo. Assim existe a voz de Satanás. Existe a voz dele que está tentando falar também, que está tentando influenciar e talvez até mesmo influenciando o mundo e através disso talvez de uma forma mais mascarada, mas também de uma forma revelada, ele está tentando se comunicar a nós. Existe também a voz do eu, que talvez dessas vozes que estão falando o tempo todo, é uma das que nós devemos tomar mais cuidado. Nós não somos guiados pela voz do eu. Nós não somos guiados por aquilo que o nosso coração está dizendo. Nós somos guiados por aquilo que Deus está falando. Então, entre a voz do mundo, a voz de Satanás, a voz do eu, a única que precisa encontrar um lugar de escuta na nossa vida é a voz
do Espírito Santo de Deus. Nos últimos dias, eu creio que no momento que estamos vivendo hoje, é necessário buscarmos essa clareza da parte de Deus, um discernimento daquilo que está acontecendo, daquilo que o Espírito Santo está nos comunicando, sabe, aquilo que ele está comunicando à igreja, e para isso é necessário essa audição mais apurada. E Maicon, como nós fazemos isso? Como nós permitimos com que a nossa audição seja mais apurada? Vou dar um exemplo simples. Pode ter, por exemplo, 25 irmãs da nossa igreja juntos. E se botar uma cortina e elas ficarem ali atrás, falando, e cada uma falar uma vez, se a minha esposa estiver ali no meio, quando a minha esposa falar, eu vou saber que é a Vivian que está falando ali. Por quê? Porque eu falo com ela diariamente. Então eu conheço a sua voz. João capítulo 10 diz que as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. E meus irmãos, às vezes nós conhecemos a voz do mundo, às vezes nós conhecemos a voz até de Satanás, às vezes nós conhecemos a voz do eu, mas temos dificuldades para saber quando Deus está falando. E talvez por que isso acontece? Porque para ter uma audição mais aguçada ao ouvir a voz dele, é necessário que venhamos a ter a prática de uma vida de oração, de uma vida relacional com a presença de Deus, de uma vida de devoção, com uma vida de adoração, aonde nós vamos estar em comunicação com ele todos os dias, para podermos conhecer a sua voz. Por isso que em João capítulo 10, Jesus ele vai trazer uma ênfase grande em ouvirmos a voz do pastor. Ele diz que aqueles que ouvem a voz do pastor, eles entram pela porta das ovelhas. Eles encontram pastagem e eles se alimentam e eles podem sair. E também diz que aqueles que não ouvem a voz do Senhor, Jesus ele vai chamar de ladrão e salteador. Então nós precisamos, mais uma vez, nós precisamos voltar o nosso coração, precisamos voltar as nossas atenções à voz de Deus diariamente. Então exerça a vida de oração. O Espírito Santo, ele é o agente da Trindade que vai nos habilitar a viver em poder, mas também viver em amor. E ele vai nos capacitar, não somente a nossa vida individual, mas a igreja, a cumprir a grande comissão. Isso através de sinais, de maravilhas que vão testemunhar a presença de Jesus. O Espírito Santo é aquele que nos auxilia e nos ajuda a revelar o Cristo. E assim como existe um impacto na nossa vida individual, existe um grande impacto do Espírito Santo na nossa vida comunitária. Então, quando as comunidades são cheias do Espírito Santo, elas se tornam não um lugar de guerra, não um lugar de confusão, mas um lugar de amor, um lugar de paz, um lugar de unidade, aonde o Espírito Santo vai unir esses indivíduos em um só corpo. Deixar de lado a individualidade e agora abraçar essa unidade. Foi a oração que Jesus fez lá em João capítulo 17, a oração intercessora de Jesus, aonde ele vai nos convidar para sermos um, assim como ele e o Pai eram um. E isso resulta em uma vida de comunidade que vai começar a expressar as qualidades de Cristo. E isso, meus irmãos, vai impactar a sociedade que está à nossa volta. Isso vai impactar as pessoas que estão na nossa vida, que estão convivendo ali conosco, porque também Jesus ele vai nos ensinar que o mundo ele vai nos conhecer através do seu amor. E quando nós vivemos essa unidade perfeita através do Espírito Santo,
tudo que está à nossa volta é afetado pela presença do Espírito Santo de Deus. Então precisamos pedir mais ao Senhor para o preenchimento do Espírito na nossa comunidade de fé. Quando você chegar tanto na sua igreja caseira, quanto chegar no culto, antes de pedir algo, antes de falar algo sobre a sua própria vida, peça e chame a presença do Espírito para estar naquele lugar, para fazer daquele ambiente a habitação dele, para que ele venha preencher a vida dos nossos irmãos. E nós bem sabemos que o Espírito Santo é a plenitude de Deus. A plenitude, ela significa o preenchimento de tudo. E, para finalizarmos, devemos nos perguntar: como estamos permitindo que o Espírito atue em nossas vidas e em nossa comunidade? Essa é uma pergunta que precisa ser colocada diante de nós todos os dias. De que maneira eu estou permitindo a ação do Espírito Santo? Não somente na minha vida, mas na nossa comunidade. O Espírito Santo, ele é o agente de transformação. É ele quem vai nos impulsionar a sermos testemunhas vivas do Evangelho. E que ele também vai nos auxiliar na possibilidade de abrirmos os nossos corações para a sua operação, para a operação do poder que vem através do Espírito Santo, buscando não apenas um encontro pessoal, mas também um encontro profundo envolvendo a nossa comunidade. Foi isso que foi prometido por Jesus em Atos capítulo 1, no versículo 8, que nós receberíamos o poder que viria pelo Espírito Santo, com a finalidade de sermos testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. E o cumprimento da promessa em Atos capítulo 2, quando estavam todos reunidos ali no cenáculo, o Espírito Santo, ele se manifesta publicamente, e através disso aqueles irmãos, eles são empoderados para pregar as boas novas do reino de Deus, para serem testemunhas, e através disso o evangelho sendo proclamado, difundido, e as pessoas sendo tocadas e transformadas pelo poder de Deus. Por isso que o meu convite é que venhamos a orar agora, a pedir que o Espírito Santo preencha não somente a nossa vida, mas os irmãos que estão conosco agora, nas nossas casas. Talvez você está vendo na sua casa sozinho agora, que você seja cheio do Espírito Santo de Deus, que você seja cheio da plenitude de Deus, que a sua vida seja repleta desse Espírito, de tudo aquilo que Deus tem como preenchimento que vem através do Espírito Santo dele, e através disso descortinar diante de nós a Trindade, para a glória de Deus, para a glorificação do Pai, para a revelação do Filho e para o desfrutar da presença do Espírito. É por isso que nós podemos orar agora com ousadia e pedir: Espírito Santo, vem sobre nós. Pai, eu oro no nome de Jesus, eu oro para que o Teu Espírito Santo venha preencher as nossas vidas. Pai, eu oro para que a ação do Teu Espírito também venha se manifestar em nós e através de nós. Aos nossos irmãos que estão aqui conosco, Pai, encha a vida deles com o Teu Espírito. Pai, que esse preenchimento venha limpar, venha tirar tudo aquilo que não é Teu. Então, Pai, que venha também sobre nós uma inquietação sobre aquilo que estamos, Pai, vivendo, sobre aquilo que estamos nos envolvendo, sobre a vida que estamos levando hoje. Espírito Santo de Deus, venha sobre nós. O Senhor é aquele que é o santificador. Santifica-nos, Espírito Santo, para que venhamos a viver e conhecer a Tua realidade. Eu te peço, por favor, santifica-nos na Tua verdade. Espírito Santo de Deus, Você é o único que pode nos convencer.
do pecado, do juízo e da justiça. Você é o único que pode fazer isso. Convença-nos. Convença-nos, Espírito Santo de Deus. E eu te peço também, venha nos guiar, venha nos auxiliar durante a nossa jornada. Nós queremos ser a imagem do Cristo, nós queremos ser a revelação da glória de Deus. Eu te peço, ajuda-nos. Nós não sabemos como caminhar, nós não sabemos o que falar, nós não sabemos o que pedir. Espírito Santo de Deus, o mesmo que é o Consolador, seja o nosso guia, seja o nosso conselheiro, seja aquele a qual vai nos levar durante a nossa jornada a termos uma vida que glorifique o Pai. E é isso que eu te peço, faça isso neste dia. Eu clamo e peço a Ti, no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Que Deus abençoe vocês e que vocês tenham um dia repleto da presença do Espírito Santo, compreendendo quem Deus é, quem o Filho é e desfrutando de tudo aquilo que eles estão fazendo neste momento agora para a glória de Deus.